Em quais áreas da sua vida você vem se contentando com muito menos do que você realmente é capaz de ter? Em que momento a gente começou a acreditar que a gente não podia ter sucesso em todas as áreas da nossa vida? Tem uma cultura muito alienante, né, que nos distancia muito da nossa autorresponsabilidade. É como se a gente tivesse o tempo inteiro esperando alguma coisa acontecer para a gente fazer da nossa vida o que a gente realmente gostaria de viver. A gente espera que os outros mudem antes, né? Que o governo mude antes, ou que alguma coisa aconteça, que a gente ganhe na loteria, qualquer coisa desse tipo, né? Que a gente tenha fama, qualquer coisa, sempre antes. E a gente fica sempre nessa posição de esperando, nessa posição de vítima. E pensando nisso, eu comecei a me questionar sobre os padrões que existem, né? Hoje em dia, sobre sucesso. Então, se a gente quer, por exemplo, se formar, a gente dedica um tempo da nossa vida diariamente indo na faculdade. Se a gente quer ganhar dinheiro, a gente se dedica todos os dias indo trabalhar. Mas e se a gente quer ser uma pessoa melhor? E se a gente quer melhorar o nosso lado pessoal? Quanto tempo do seu dia você dedica de verdade, né? Existe pelo menos 1 hora do seu dia que você dedica para se conhecer melhor? Isso ainda é muito visto como você é vagal, você tem tempo sobrando, por isso que você faz isso. Porque realmente não é uma prioridade, né? Não sei se é no Brasil ou uma cultura mais ocidental, mas isso é visto como um luxo mesmo. E eu queria falar sobre essa cultura que se formou e o porquê da gente acreditar nisso. Bom, então isso tem uma origem histórica, social e cultural. Desde que poucos indivíduos tiveram que tomar o poder, né, dominar grande parte de uma população, para conseguir fazer essa dominação, eles precisariam enfraquecer a mentalidade dessas pessoas que seriam dominadas, senão não haveria como exercer esse poder. E para enfraquecer essas pessoas, a mentalidade delas, era preciso retirar o poder pessoal delas. Então era preciso que elas acreditassem que a vida delas não estava mais na mão delas, e sim independente de qualquer outra instância superior. Então a gente voltando lá atrás na Idade Média, né, dos reis, ou então os imperadores, bem lá atrás também. Então sempre que tem essa figura maior de poder, a gente sempre pode ver que, por exemplo, antes na Idade Média, o que tinha muito era que tudo que acontecia, eles justificavam que era a vontade de Deus. Então sempre tem esse delegar de responsabilidade da sua própria, o que acontece na sua própria vida, para alguém superior. E para eles fazerem isso, na verdade, como que eles fazem, né, para retirar então essa autorresponsabilidade? Eles instituem os julgamentos moralizadores. Então, os julgamentos moralizadores seriam dizer o que está certo e o que está errado. Então você ensina para as pessoas que isso é o certo e essas pessoas vão ser salvas, né? Devem ser recompensadas, e o errado, as pessoas que estão nesse grupo devem ser punidas. E assim, né, por meio do medo até, a gente coage as pessoas e as pessoas passam a vida inteira tentando seguir esses padrões. Então você despista, né, que o importante na verdade era as pessoas retomarem o poder pessoal delas. Então elas ficam o tempo inteiro, a vida inteira, tentando seguir esses padrões pré-estabelecidos por essas instâncias superiores. E o que acontece é que hoje em dia não tem mais isso de colocar o poder nas mãos de um rei ou falar que tudo é culpa de Deus. A gente chegou a trazer um pouco mais de autorresponsabilidade, mas da mesma forma a gente continua muito pouco autorresponsável. Então hoje a gente ainda delega muito a responsabilidade dos nossos próprios fracassos ou das nossas próprias dificuldades para os nossos pais. Então, eu sou assim porque meu pai não me deu atenção, eu sou assim porque a escola não me ensinou, eu sou assim porque o governo é muito ruim, porque esse país é muito ruim, e sempre a gente vai delegando o tempo inteiro. E isso faz com que o tempo inteiro a gente permaneça num lugar de vítima. E quem é vítima não consegue agir, quem é vítima não tem responsabilidade, não consegue sair daquela situação, e a gente fica o tempo inteiro assim. E a gente vai adoecendo cada vez mais. E essa é a parte da delegação de responsabilidade. E a parte dos julgamentos moralizadores continuam hoje em dia também, porque a gente continua seguindo padrões do que é certo e do que é errado. E o único problema disso, na verdade, tem duas consequências, né? A primeira é que a gente passa a julgar o tempo inteiro os nossos próprios sentimentos. Então ninguém ensinou pra gente na escola, por exemplo, que a gente
poderia sentir que os sentimentos não são bons ou ruins. Se eu me sinto triste, isso não é ruim. Isso é só um indicador para mim de que alguma necessidade minha não foi respondida. Então a gente não aprende, né, a só observar. A gente aprende a ser reativo o tempo inteiro, porque dessa forma a gente fica alienado. Então é mais fácil da gente ser controlável, a gente fica mais manipulável quando a gente não aprende a observar os nossos próprios sentimentos e só julga, né, eles como bons e maus. E isso causa culpa na gente, porque quando a gente tem um sentimento que é colocado como ruim, a gente se culpa, e se culpando a gente volta para aquele lugar de vítima e a gente fica paralisado de novo. Mais uma vez a gente volta a ser controlável, porque quando a gente é vítima a gente espera que alguém venha salvar a gente. Então a gente delega essa salvação para alguém. Então essa pessoa pode me manipular o quanto ela quiser, porque eu deleguei tudo que tinha na minha vida para ela. E a gente passa também a julgar os outros, né? Então a gente tem esse certo e errado e a gente fica o tempo inteiro julgando os outros e querendo que eles façam do jeito que a gente acredita. Bom, e o que eu queria dizer com tudo isso é só que se você tá se julgando o tempo inteiro, se você o tempo inteiro sente culpa e sente que você tá fazendo alguma coisa errada, isso não é real. Isso só foi ensinado para você, para que você permaneça sem perceber que a sua vida tá na sua mão, sem perceber que você pode mudar a sua vida e só depende de você. Então, para concluir, esse histórico que foi ensinado pra gente desde sempre, a gente ainda não mudou nada. Parece que a gente tá em tempos mais modernos, mas na verdade é muito parecido ainda com o sistema de dominação que acontecia antes. A nossa mentalidade ainda é muito de submissão mesmo, de servidão. Então, a gente sofrer é benéfico para que a gente possa sustentar esse sistema de dominação. Gente, parece que eu tive um surto e cortei o vídeo do nada, mas na verdade eu só dividi em duas partes, então o próximo vídeo vai ser uma continuação desse daqui.